Olá a todos e a todas, eu sou André Caldeira, bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série Conversas com Propósito. Esse podcast é uma iniciativa para dar luz e voz para grandes cabeças e personalidades que têm muito para agregar para o mercado corporativo, para a sociedade em geral. Eu sou um headhunter, sou um especialista em entrevistas e tenho um grande interesse pelas histórias das pessoas. E se você não acompanhou nenhum dos episódios que a gente vem gravando, eu recomendo que assista com atenção os episódios do Alexandre de Micheli, que é da Virtuous Company, também dá aula no IBGC comigo, o episódio da Gabriela Baumgart, que foi presidente do conselho do IBGC, terceira geração da família Baumgart, do Alphonse Voigt, que é cofundador e presidente do conselho do eBanks, o primeiro unicórnio do Brasil fora do eixo Rio e São Paulo, e da Vicky Bloch, que, assim como o de Micheli e eu, é professora do IBGC, é sócia da consultora Vicky Bloch Associados e colunista do Valor Econômico. Nosso objetivo aqui é falar sobre propósito. São conversas bastante descontraídas, onde a gente quer ir além das figuras públicas, trazendo temas de interesse sobre liderança, sobre governança, para ampliar conhecimento sobre temas de interesse de carreiras, de times e de organizações. Nosso formato é quinzenal e você pode acompanhar aqui no LinkedIn, no Spotify e também no YouTube. Nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu tenho grande admiração, que é a Thaís Moriyama. Antes de tudo, queria saudar você, Thaís, e agradecer pelo aceite ao meu convite. Eu que agradeço, uma super honra, imagina. Muito bom. Eu vou fazer admiração do teu trabalho. Muito obrigado. Eu vou fazer uma breve apresentação sua e aí a gente vai começar aqui um ping-pong desse bate-papo, nessa conversa. Combinado. Então, Thaís Silveira Moriyama, ela tem 44 anos, ela é casada com o Paulo, inclusive esse fim de semana eles vão completar 15 anos de casado. Ela me comentou que eles se conheceram na faculdade jogando beisebol. A Thaís, ela adora cozinhar e fotografar, e o interesse na fotografia diz respeito à ótica dela sobre pessoas, suas relações umas com as outras e suas relações com o mundo. Mas a nossa pauta de hoje é saúde mental. E a Thaís, além dessa pessoa que eu acabo de descrever, ela é graduada em medicina pela Universidade Federal de São Paulo. Ela é mestre e doutora em ciências pelo programa de psiquiatria e psicologia médica da Unifesp e doutoranda pela Universidade de Maastricht, na Holanda. Ela foi diretora técnica do By-Hall na especialidade de psiquiatria, Centro de Excelência em Residência Médica e pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Albert Einstein. Então, nós temos aqui uma oportunidade incrível de falar com uma grande especialista sobre esse tema de saúde mental, algo tão relevante para cada um de nós, como executivos e executivas, como conselheiros e conselheiras, pensando não só em nós mesmos, no espelho, mas no nosso entorno, nas nossas carreiras, nos nossos times, nas nossas organizações. Então, vou começar, Thaís, abrindo e te perguntando até que ponto que você acha que as doenças mentais e as dificuldades emocionais ainda são um tabu na sociedade moderna? Nossa, que pergunta relevante, assim, que pergunta pertinente. Ainda é muito um tabu, muito tabu. Mas você não tem ideia, André, pra gente que tá nesse meio, o quanto que os últimos 20 anos foram revolucionários e o quanto menos tabu tá virando. E eu fico, assim, muito feliz quando eu converso com jovens, porque eu converso bastante com jovens, porque eu atendo crianças também, né, não só adultos. E as novas gerações, elas vêm muito mais preparadas para entender a mente humana, como ela funciona, como ela tem suas fragilidades e também como o que a gente, olhando, parece uma fragilidade, pode ser uma grande potencialidade, que é a nossa capacidade de adoecer quando o ambiente é patológico. Então, é muito legal, assim, tá melhorando demais, e depois da pandemia, acho que teve um boom de conscientização sobre a importância de olhar para assuntos relacionados à saúde mental.
Ótimo, você está antecipando alguns ganchos que eu queria já trazer aqui para essa nossa conversa. O primeiro é, você fala em ambientes patológicos, e aí, obviamente, eu penso no mundo corporativo. Como é que começa a sua interação mais forte, mais presente com o mundo corporativo? André, te contar que assim, eu acho que tenho uma visão primeiro como espectadora, porque nos últimos 17, 18 anos tenho feito basicamente consultório, fiz outras coisas, claro, sempre estou fazendo alguma coisa a mais, estou aqui com você hoje, estou fazendo sempre algo em paralelo, mas a minha vida diária é atender pessoas no consultório. E como eu faço consultório particular, a gente acaba vendo muito, muito executivo. Óbvio, tem um viés aí de que as grandes empresas têm ótimo seguro-saúde, isso faz as pessoas ter mais acesso ao cuidado em saúde mental e é, de certa forma, um privilégio poder, né, ser visto por alguém quando você não está bem. Mas o fato é que eu comecei a me interessar por isso escutando as pessoas contar dos seus processos de adoecimento, vendo as pessoas adoecerem. Então, às vezes, eu acompanho jovens, né? Então, super entusiasmados no colegial, prestando faculdade, aquele sonho de fazer GV, fazer INSPER, o que quer que seja, né? Aí eles entram na faculdade e aí começa com um movimento que eu vou chamar de lavagem cerebral, tá? Sobre o que é o sucesso, o que é a felicidade. E aí você vê um jovem que antes tinha um repertório de interesses muito mais amplo, que fazia esporte, que saía com os amigos, que era vivaz, restringindo cada vez mais o repertório dele vivencial quando ele faz o primeiro estágio. E nesse passo além, eles entram, os que são muito dedicados acabam sendo contratados e direto da faculdade vão para o primeiro trabalho no mundo corporativo. E para mim era angustiante ver esse jovem entrando no mundo corporativo, porque eu começava a ouvir nas consultas frases que eu nunca tinha ouvido antes daquela pessoa. Você vê uma pessoa querer ser cheia de sonhos, né? De falando que quer fazer isso, mudar o mundo, de falando de arte, de falando de cultura. E aí, de repente, ele tá ali e volta para você falando só sobre métricas de sucesso muito relacionadas a dinheiro e a cargo. Isso já é de um empobrecimento em termos vivenciais, né? Se olhar para frente, imaginar que sucesso para você é ser promovido para um cargo em que você, basicamente, o que as pessoas consideram sucesso é ser promovido para um cargo onde você tem mais poder e uma renda maior. Não é ser tão pobre, né? Porque o que tem a ver a felicidade com isso? Para quem vive o dia a dia da depressão, da ansiedade e da felicidade também, a gente sabe que, enfim, não é isso que explica a alegria. Sabe que, te ouvindo, eu me lembrei, tem uma pesquisadora, eu acho que ela é americana, chamada Tamara Erickson, e ela é autora de uma teoria dos 3 S's da carreira executiva. E ela fala que o primeiro S é o S da sobrevivência, que a pessoa está fortemente drivada, né, olhando para o tema da remuneração. Então eu quero ganhar mais, eu quero poder sair da casa dos meus pais, se eu estiver morando com eles, eu posso poder, quero conseguir adquirir outras coisas. Aí o segundo S é o S do status, que tem a ver com a ascensão social no mundo corporativo. E que, obviamente, vem ligado com o primeiro, mas não com a condição da sobrevivência, mas sim da recompensa, da compensação à medida que eu subo à medida que eu escalo os degraus corporativos, eu tenho status e tenho melhor remuneração. E aí vai fechando mesmo essa esteira que você fala. E o terceiro, e mais importante, acontece normalmente na maturidade, que é o do significado. Que é quando a pessoa para se dar conta do que ela fez ao longo desses, às vezes, 20 anos, 30 anos, e aí começa a refletir sobre as escolhas e pensar quais são os próximos passos. Então eu fiz só uma ligação com isso que você traz, que eu acho que é
tão relevante, né, para a gente começar aqui essa conversa. Nossa, muito legal, bem isso. E agora, esse despertar pode ser antes. Esse despertar pode ser contínuo e constante. Por que a gente não acorda todo dia pensando o que mais me toca, o que mais me faz sentido? Como que eu vou conseguir significar o meu dia dando um pouco de atenção a isso? Por que a gente se deixa atropelar pelo que os outros querem que a gente faz? Por que a gente se deixa atropelar pela to-do list o tempo todo? Puxa, aí tem muito molho aí para essa nossa conversa. Eu acho que durante muito tempo, e até hoje em muitas organizações, a gente vê a síndrome do super-homem e da Mulher Maravilha. E aí, se a gente soma a essa síndrome o chamado analfabetismo emocional, que eu já ouvi você citando em outro material, como é que a gente pode lidar com isso no mundo corporativo? Eu, aproveitando, pegando um gancho, como que a gente pode lidar, né? Eu tenho 100% de certeza que se a gente tivesse uma obrigatoriedade de todos os gestores receberem no mínimo 12 encontros de aulas sobre educação emocional. Só isso. Você não precisa fazer terapia, você não precisa prometer para mim que você vai ser sensível, não precisa fazer nada. Vamos falar sobre emoções, entender como funciona a mente humana. Tenho absoluta certeza que isso teria impacto profundo na forma como a pessoa se vê e como a pessoa vê os outros. Esse impacto tem a ver com entendimento. E entender é a chave para você conseguir manejar a situação. Então, as pessoas, normalmente, na sociedade contemporânea, para elas terem uma educação emocional, socioemocional, elas têm que ser extremamente privilegiadas. A gente não está falando de um nível básico de privilégio, né? Existem os privilegiados, que são privilegiados naturais, eu vou chamar assim. Às vezes você nasceu numa casa de uma mãe, de um pai muito especial, que por qualquer motivo transgeracional ou educacional dele, tem essa sensibilidade, essa cultura, é uma cultura socioemocional, não é uma coisa que você deduz olhando, é uma coisa que se alguém te conta é muito mais fácil você perceber. Você pode eventualmente ter crescido com um excelente grau de compreensão, né, sobre o funcionamento da mente humana do ser humano e o teu próprio. Do contrário, você vai adquirir isso se alguém te ensinou. Então, você vai adquirir se você estudou numa escola que tinha um currículo de educação socioemocional, você vai adquirir isso se você foi atrás de fazer um curso de formação, se você fez psicoterapia individual, enfim. E é uma pequeniníssima parcela da população que fez isso. Mas é possível. É muito fácil educar uma pessoa com relação a essas questões. Não é tão fácil. As pessoas têm uma ilusão, que é assim, se eu souber tudo sobre emoções e sobre o funcionamento da minha mente, eu vou ser uma pessoa 100% capaz de me determinar racionalmente. Tipo, só que não, né? A mesma coisa. Não. Se o Nadal te der uma aula sobre jogar tênis e te contar tudo sobre como jogar tênis. Acho que não vai dar certo. Exatamente. Exatamente, mas pelo qual esses cursos de internet que prometem revolucionar a tua vida com 10 aulas não revolucionam como você se comporta, mas podem revolucionar seu entendimento. Entender já é muito para planejar estratégias de intervenção. Seria um sonho que todo mundo tivesse na escola, mas já que não dá para ter na escola, que todo gestor tivesse que ter na empresa educação socioemocional se ele não comprovar a proficiência antes de estar no cargo. Sim. E eu acho que esse ponto começa com o espelho, eu sempre digo isso, né? Autoconhecimento. Porque como é que eu lido com o outro se eu não consigo lidar comigo? Como é que você vê esse tema? Nossa, eu vejo com muita empatia. Porque assim, eu tenho contato com pessoas boníssimas, que são empáticas, que querem fazer o melhor, mas que não têm a capacidade de enxergar a dor do outro, porque elas estão negando a própria dor. Então, sim, sinceramente, não é uma escolha da pessoa má, sabe, ser insensível. Tem a ver com isso que a gente está falando, com cultura emocional. Então, é muito, muito comum você escutar as pessoas minimizando o impacto do cansaço no mundo corporativo.
não, tá um momento puxado, mas eu aguento. Não, a gente tá trabalhando 14 horas de domingo a domingo, mas é assim mesmo, é porque a gente cresceu 40%. Tipo, eu escuto isso umas 2, 3 vezes por semana. É claro, e assim, e a pessoa justificando que, mas eu tô bem, tá tudo bem. Eu só vim aqui pedir pra você um remédio pra dormir. Tipo, não é isso, né? É o tampão, né, Thaís? A pessoa quer resolver aquele sintoma específico, mas não tratar a causa, né? Que é muito mais trabalhoso e muito mais profundo, né? É, aquela coisa, sei lá, se você vai treinar para uma maratona, você não vai correr 24 quilômetros todo dia. Você não vai nunca correr todo dia, inclusive, você vai, né, correr a cada 2 dias. Você vai fazer preparo muscular, você vai ter repouso de pelo menos 24, 48 horas entre uma sessão de treino e outra. E aí, se você quiser correr 24 km todo dia, você não vai correr a maratona, você vai se lesionar. Aí não adianta, sei lá, corre 24 todo dia, se lesiona e vai pedir uma injeção para o médico para não sentir a dor. Não vai funcionar, não vai funcionar. Assim, o processo final é você muito machucado. E essa trajetória eu acho que é difícil da gente entender. E eu te falar uma coisa assim, o mundo corporativo não é o problema. Ele, inclusive, para a saúde mental, possivelmente é a solução. Uma das grandes soluções. Quando a gente mede saúde mental, é muito claro que desemprego é um fator de risco para não ter saúde mental e que estar empregado costuma ser um fator protetor. Que faz com que os líderes corporativos tenham esse papel muito, muito especial. De organizar contingentes populacionais, de organizar comunidades, de organizar as pessoas. Que as pessoas, elas estão, quando são pequenas, nas escolas como grupo e nas famílias. São os 2 grandes grupos de pessoas que gerem a vida de uma criança. Na vida adulta, está no trabalho e em família. Então, é muito legal pensar no potencial que a gente tem no mundo corporativo em termos de promoção de saúde mental. Eu acho que você traz aí uma provocação muito interessante, que é a ausência do trabalho e, obviamente, a falta de dinheiro é um fator estressor muito forte. Por outro lado, se a pessoa está colocada, está trabalhando, mas começa a passar do ponto, pode ir, o pêndulo vai para o outro lado, ou talvez para o mesmo lado. Quer dizer, eu estou super estressado se eu não tenho trabalho. Aí eu consigo trabalho. Começo a trabalhar demais, parece que emocionalmente vai naquela mesma direção, porque eu não consigo mais entender quais são os meus limites, eu estou o tempo todo conectado, eu uso tecnologia e tela no mundo corporativo hoje, pensando em posições administrativas ou de maior nível hierárquico. Então, e aí tem, acho que, a influência do meio, né? Das empresas, do foco no resultado trimestral, das metas, do papel das lideranças. E eu acho que as empresas, elas vêm tratando o tema da saúde mental por conta das perdas. São poucas as que trabalham na prevenção. As empresas vêm reagindo por perdas. O presenteísmo. Na era industrial a gente falava sobre absenteísmo, né? Agora não, agora você tem lá, eu contratei o talento, mas ele está entregando provavelmente o quê? 50% do que ele poderia entregar. Minha sócia sempre usa essa expressão, a luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. Então, essa coisa do limite é muito importante, né? Como é que a gente, como trabalhadores, como executivos e executivas, pode entender melhor sobre os nossos limites? Acho que essa é uma boa pergunta para você. Sim, não, eu acho que é um pouco o que você está falando, aquele dado muito chocante do último reporte da Gallup, né? Isso, era 80, não sei, não lembro, 4%, parece, dos funcionários não estão engajados, eles estão lá trabalhando, mas só corpo presente fazendo o mínimo possível para entregar. É muito grave. Como que eu consigo tornar as pessoas mais presentes, né? Então, como que a gente identifica o nosso limite? Tem medidas, eu acho, que a gente poderia usar. Uma delas é adoecimento. Se você olhar, sério, a coisa mais fácil do mundo é você medir isso, para quem quer. Né?
que é um questionário para medir felicidade? Se a gente for ver, por exemplo, da Gallup, o que eles perguntam? Em uma escada, se você tivesse que medir seu grau de satisfação com a sua vida, de 0 a 10, como se fosse uma escada, 0 é lá embaixo e 10 é lá em cima, que nota você daria? É essa pergunta que eles usam. E essa pergunta já descobre um monte de coisa. Por que a gente não faz essa pergunta para as pessoas, né, nas empresas de forma geral? Por que a gente não distribui bônus baseado no quanto satisfeitos com a própria vida as pessoas do seu setor estão? Por que a gente não, pelo menos, dá um feedback e parabeniza gestores que têm um time que tem uma boa qualidade de vida? Por que a gente não olha mais seriamente para o número de burnouts por setor, inclusive procurando burnout? Eu não preciso esperar a pessoa chegar lá com um atestado na RH, porque vai ser talvez uma pequena porcentagem dos burnouts que vão fazer isso. A maioria vai pedir para sair da tua empresa ou vai trabalhar sobrecarregado sem você perceber. Então, acho que é muito fácil a gente entender o limite humano. E eu acredito de verdade muito na generosidade humana. Eu acredito que a maioria dos gestores, eles não estão querendo provocar o adoecimento dos seus times. Eu vejo demais como as pessoas sofrem quando elas têm que chegar a pondo pressão num time que elas sabem que está sofrendo, que não tem como atingir uma meta. Mas por que isso continua acontecendo? Por que todo mundo está sofrendo assim? Mas você acha que pode ser um quadro agudo de estresse do gestor a ponto de desligar o poder de empatia dele em relação ao outro? Sabe o que eu acho? Pode ser isso, mas às vezes não é temporário. Às vezes o que acontece é, primeiro, né, empresas que têm investidores que estão cobrando resultado são um grande problema. A gente tem que entender no capitalismo que eu acho o capitalismo um sistema maravilhoso, sinceramente. Mas eu compreendo que a gente tem que aprender a funcionar melhor, especificamente, porque se você tenta ser mais produtivo do que é possível, o que você cria é fraude. Ou então adoecimento. Essas são as duas possibilidades, seja o adoecimento da tua empresa, seja o adoecimento da tua força de trabalho, né? Porque não tem mágica. Ou você cresce o possível, você não vai crescer o impossível, então você vai para um desses dois caminhos. Fraude vai cair nessas coisas horríveis, né, como a gente tem visto no mercado. Essas grandes fraudes que saem nos noticiários, elas, de novo, né, são uma pequeniníssima parcela das fraudes que acontecem. As fraudes acontecem todo dia. Todo mundo que faz um PowerPoint para a empresa para apresentar qualquer resultado do seu setor está sempre mascarando e mostrando sempre o que é bom, escondendo o que é ruim. Isso em si já é uma fraude. E a fraude acontece também internamente. Eu minto para mim mesma que eu tô satisfeita, eu tô feliz, quando eu realmente não tô, porque isso me faz suportar estar aqui. Agora, o adoecimento é pior, porque é um caminho assim, eu chego num sistema que é capaz de me entregar X e eu exijo 2X ou 1,5X, não importa. Às vezes, para conseguir me entregar isso, eu vou simplesmente aniquilar recursos. É o que a gente vê na agricultura as pessoas fazerem às vezes com a terra, né? Tornar uma terra improdutiva porque você quer uma safra que é maior do que aquela propriedade pode entregar. Você vai exaurir o potencial de novas safras, né? Você vai exaurir, exato. E a solução de ir substituindo pessoas não parece ser uma solução eficiente, né? Você, acho que trabalha com recrutamento, melhor que todo mundo pode contar. Acho que tem aí uma série de coisas. Primeiro, eu acho que o conceito da sustentabilidade humana. A gente fala muito sobre sustentabilidade do planeta, estamos vendo, né, o que está acontecendo, as tragédias do Rio Grande do Sul, né, uma catástrofe, mas tem um olhar para o ser humano quando a gente pensa nos limites e o reconhecimento desses limites, né, que se conecta com o socioemocional que você tinha falado, né? Se a gente usasse 10% do tempo que a gente usou na educação básica a ficar estudando a tabela periódica, e eu não tenho nada contra a química, mas, puxa, as informações que eu posso coletar rapidamente no Google hoje versus a importância do
autoconhecimento e de lidar com o outro e a influência que isso pode fazer, não só no mundo corporativo, em vários lugares, né? Agora, além do tema da saúde, da sustentabilidade humana, existe o efeito que isso causa no ambiente como um todo, nos times, nas organizações, nas culturas. E normalmente as empresas vão reagir pela dor do bolso. Eu estou perdendo gente boa, eu estou com episódios de burnout, eu estou com gente deprimida. Vou pegar um gancho nesse tema. O Japão, ele tem, inclusive, a palavra karoshi, né? Que é morte por trabalho, excesso de trabalho. Isso está no dicionário, né? Nem sei se pronuncia assim, se é karoshi ou karoshi. Mas, e outra notícia que eu li recentemente é que o Japão e o Reino Unido criaram os Ministérios da Solidão, que é o olhar de ver a solidão como uma epidemia oculta, porque a pessoa está trabalhando muito e não está conectada mais socialmente. E isso pode ser um gatilho para ansiedade e para depressão. E aí tem ligação com suicídio e etc. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, na perspectiva de saúde mental, tanto no tratamento da pessoa doente, como na prevenção. Sabe, tem um dado muito legal. Quando a gente olha para burnout, as pessoas acham que o burnout é uma doença porque você trabalhou muito, né? Que é o volume ou a carga de trabalho que explica o burnout. E, na verdade, os principais fatores promotores de burnout, óbvio que carga de trabalho importa, se ela for muito alta não é bom, aumenta a tua chance de burnout, especialmente se ela é maior do que é suportável para o ser humano, né? Ou seja, se eu tenho que trabalhar em lugar de fazer coisas essenciais para a minha vida ou para a minha saúde, como dormir, comer, estar com pessoas que me dão suporte, que são as coisas essenciais para nossa mente manter saúde mental e fazer atividade física. Agora, é chocante, mas pergunta para qualquer pessoa que está no mundo corporativo quantas vezes numa semana ela deixa de dormir, comer ou estar com pessoas importantes para ela para trabalhar. Ou se alimentar mal ou beber demais, que daí tem o outro lado, né? Onde você vai descontar, né? Sim, não, é isso. Ontem eu escutei de um diretor que, na minha forma de ver, está entrando em burnout, com resultados excelentes no setor dele, para a empresa, obviamente. Ele me fala que ele deixa de fazer xixi. Ele passa horas e horas sem fazer xixi. Então, se for pensar, é muito triste, porque a gente está falando de necessidades muito básicas humanas que são negligenciadas. E por que será que é mais importante o seu trabalho? Ou não é o seu trabalho, você vai continuar trabalhando se fizer xixi, né? Assim, por que é mais importante? Você trabalha tanto assim do que você dá o mínimo de cuidado pro essencial. Não tô nem falando assim para você ter 2 horas de almoço para relaxar um pouco, olhar uma paisagem bonita, que seria ótimo. Mas sei lá, para você comer digna e decentemente, alimentar o teu corpo. Então, acho que essa é uma primeira questão. A gente pode promover uma inversão de valores. Eu ganho dinheiro para comprar um avião, ou uma lancha, ou uma casa na praia, mas eu não faço xixi, né? Tem alguma coisa de errado. Agora, acho que tem muitas outras coisas que a gente está se perdendo aí. E, por exemplo? O caminho em que a gente está, e de novo, assim, não é maldade, é falta de educação socioemocional, é falta do básico. É que a gente esquece de se perguntar sobre as pessoas. Então, o principal fator, estava falando de estresse no trabalho, de burnout no trabalho, não é sobrecarga, é falta de autonomia de decisão e baixo suporte interpessoal. Se no meu trabalho eu sinto que as pessoas estão conectadas comigo e me dão suporte, e eu sinto que eu posso decidir coisas, que eu tenho autonomia para decidir, a chance de eu entrar em burnout diminui muito. Mesmo que eu trabalhe muito. Então, eu vou fazer uma analogia, né? A gente sabe que tem várias coisas na vida que cada um de nós já fez que deu muito trabalho. Por exemplo, hobby. Hobby dá um baita trabalho. Por que a gente faz um hobby e sai feliz
você faz porque você fez porque você quis. Isso que não te cansa. Autonomia na veia, né? É autonomia e significado, né? Que eu acho que é também muito o teu discurso, e acho que é talvez o que se tenta educar as pessoas para perceber. Tudo feito com propósito é mais leve. E você acha que o Covid foi um catalisador de problemas emocionais, problemas mentais, que fez com que a sociedade como um todo e também o mundo corporativo passasse a lidar com o tema de forma mais aberta, mais visível? O Covid teve um impacto que foi muito positivo em conscientização sobre saúde mental. Por quê? Então, primeiro, o adoecimento da nossa mente, o que é chamado adoecimento, muitas vezes é um processo adaptativo saudável. A gente se assusta, né, que exista depressão, parece que é uma coisa de gente fraca, uma coisa de pessoas que têm uma fragilidade. Não. A capacidade de ficar deprimido é uma potencialidade humana que serve para você estar melhor adaptado a certas situações ou momentos. Um clássico de por que existe esse módulo de funcionamento dentro do cérebro, porque é como se o nosso cérebro tivesse o default e ele tivesse uns módulos de funcionamento especial que ele pode ativar em situações especiais. Então, por exemplo, se você está vivendo um risco iminente de vida, você está vendo seu filho sob risco, você vai virar o super-homem. Isso é o impacto do estresse. Fuga, luta e paralisia lá da amígdala cerebral. Por exemplo, isso, né? Então, a gente tem essa capacidade de ligar nosso cérebro tem esses mecanismos automáticos, ele vai para esse lugar, né? E a depressão, que é esse modo de funcionamento em que eu tenho pouco interesse por fazer as coisas, eu não tenho vontade de encontrar as pessoas, eu tenho menos atividade, eu fico hipoativa, meu humor fica ruim. Então, isso é um modo de funcionamento que é extremamente importante para epidemias. Porque vamos pensar, é uma epidemia. A gente tem um vírus, uma bactéria, um germe disseminado no ambiente e ele está principalmente com outras pessoas. Para que a natureza crie um sistema natural de proteção, ela vai fazer com que cada um queira se isolar. Você tem menos vontade de sair, portanto, você tem menos chances de se expor à contaminação. Você ou fica sem fome, então você tem uma chance menor de comer uma coisa contaminada, ou você tem preferência por carboidrato, que é um alimento biologicamente mais seguro, né? O carboidrato ele é o que menos estraga, porque ele tem uma proteção biológica natural. E isso é um jeito da natureza garantir que, evolutivamente, que a gente esteja protegido em situações de grandes epidemias. Então, normal é deprimir numa grande epidemia. Situações de confinamento também geram reações ansiosas depressivas. A gente, para estar saudável, o ser humano estar mentalmente saudável, ele precisa ver o mundo, ver o horizonte, ver o céu. Ver o outro, tocar no outro. Outra questão é, uma coisa é o confinamento no sentido espacial, outra coisa é o isolamento, que é estar longe das pessoas. Então, também, né, nós somos uma espécie social, nossa sobrevivência depende de pertencimento a grupos. Se eu estou isolada, eu fico adoecida normalmente, o que é chamado adoecido, que na minha opinião é o saudável, né, de quem está isolado. Então, essas reações são todas naturais. Aconteceu na pandemia todas as situações piores para despertar todos os tipos de defesa da mente possível. Então, primeiro, uma ameaça biológica de contaminação. Segundo, ameaça de vida, né? Todo mundo viu gente morrer e sabia que podia morrer a qualquer momento. Todas as crianças achavam que podia perder seus pais a qualquer momento, seus avós. A gente efetivamente perdeu pessoas. Então, a gente tinha um luto para lidar, a gente tinha uma situação de risco de vida para lidar, portanto, o nosso alerta de pânico estava ligado. A gente tinha uma ameaça biológica, portanto, a gente tinha um motivo para estar deprimido, e a gente ficou em confinamento e em isolamento. Confinamento e isolamento é tão nocivo para a saúde mental
que é proibido colocar gente em solitária por mais do que o período X de horas. E esse número X de horas varia de país a país, raramente mais do que 48 horas. Mesmo para uma pessoa encarcerada, com comportamento muito difícil, etc. e tal. Então, imagina o impacto de confinamento e isolamento para a saúde mental humana para ser proibido por lei, mesmo em presídios horrorosos. De repente, estava a população inteira do mundo sob essas condições. E óbvio que o que aconteceu com a gente é que, naturalmente, a gente ficou deprimido e ansioso, no mínimo. Para não dizer, assim, dos casos de psicose, tique, transtorno obsessivo-compulsivo. Tudo isso aumentou. O Adam Grant, que é um pesquisador que eu acompanho, leio tudo, ele tem um podcast também super bacana, chamado Rethinking, ele fala que a pandemia trouxe a síndrome do definhamento, languishing no inglês, que é você, sabe, é assim, aquela coisa de você se sentir meio largado, meio sem vontade, meio não aguento mais. Eu acho que cada um... Aí que tá, tem um negócio muito lindo do ser humano, porque as reações são muito particulares. O que cada um tem o seu modo de funcionamento e para cada um de nós foi um desses fatores que pegou mais. Então, a gente está falando de vários estressores, né? Então, por exemplo, eu vi pessoas que são muito pouco sociáveis e elas não gostam de interagir, porque isso é muito comum, né? Quem está no espectro, por exemplo, não tem muito prazer por interação e tolera as interações sociais com sofrimento. E essa parte social de ficar em isolamento foi muito boa para elas. Elas se sentiam muito bem. Por outro lado, para algumas pegou muito ameaça de vida. E aí você viu um padrão mais ansioso se desenvolver. Para quem valorizava muito a participação social e de repente se viu isolado, a gente viu muito sintoma depressivo aparecendo. Então, cada um acho que vai para um lugar, a mente de cada um de nós tem uma tendência diferente, mas o fato é que ali teve estressor para todo mundo. Raríssimas pessoas ficaram joinha 100% de boa, né? Mas acho que isso fez a gente entender a fragilidade como uma normativa. Fez a gente entender que o nosso normal é, às vezes, ficar mentalmente mal. E talvez ajudou na aceitação social e corporativa e a gente falar sobre temas como a depressão, temas como a ansiedade, né? Agora, se a gente traz isso para o mundo corporativo que a gente vive hoje, não o da época da pandemia, a depressão daí tem o outro lado da moeda, não tem? Você fala em que... Bom, eu falo o que eu entendi disso, aí você me completa. Claro. É porque você trouxe... Eu acho que você traz um viés que é... A depressão tem um aspecto positivo que é quase que salvaguardar, proteger. Proteger, né? E a vida. A vida. Mas como a gente lida com esse tema no dia a dia, no trabalho? Sim. Seja no individual, seja no coletivo. Sim. Não, eu acho que a pandemia teve esse papel, assim, como as situações extremas de risco de vida têm esse papel. Isso. Você vai para esse lugar de preservar a vida. Só que, óbvio, que é em detrimento de produtividade em outras áreas. Claro. E o trabalho vai ter um impacto disso. Eu acho que foi isso que pegou as empresas. Perceber que a gente precisava das pessoas saudáveis para elas estarem produtivas. Isso também foi uma realização. Mas também acho que despertou empatia, porque muitas pessoas que nunca tinham deprimido ou ficado ansiosas ficaram. E muitos gestores passaram a ser mais compreensivos com os casos de burnout nos seus times, de depressão, de ansiedade, mais atentos. Eu vejo meus pacientes hoje contando coisas lindas, assim, olha, eu vim aqui porque foi o meu chefe que pediu. Ele falou que ele já te viu, ele me contou que ele teve uma depressão, ele falou que ele percebeu que eu não estava bem. Ai, gente, eu acho isso lindo. Veja que é o oposto do super-homem e da Mulher Maravilha, porque eu reconheço o outro como humano. Não é? Eu conto que eu fiquei assim, e eu não só não estou preocupada mais com a tua produtividade nesse momento, eu quero que você fique bem, porque eu sei que se você ficar bem, você vai voltar a ser quem você era, e você é um ótimo trabalhador. Então, eu acho que mudou muito. E eu acho... eu sou muito... Não vou falar nem que eu sou positiva, acho que eu sou realista, mas eu sou uma grande
entusiasta, eu acho, do ser humano, assim, porque a minha profissão é ficar da janelinha olhando o ser humano, né? Então, eu acho as pessoas tão heróicas. Nossa, é tão lindo, lindo, lindo escutar a história delas. E eu tenho muita admiração, na verdade, pelas pessoas do mundo corporativo. Porque é difícil se relacionar em grupos. É muito mais simples quando você tem um trabalho que te requer menos necessidade de colaboração, né? E para fazer um trabalho... Quando você tem uma corporação, é porque você tem um trabalho a ser feito que requer colaborações entre muitas pessoas. Sabe que eu sempre digo, nos processos de recrutamento e seleção que a gente conduz, na Propósito, na Ágil, né, nas nossas empresas aqui do grupo, que é um desafio enorme você encontrar a pessoa certa para aquela vaga ou posição e integrá-la com os demais, porque todo mundo tem uma origem diferente, histórias de vida diferentes, características de personalidade diferentes. E aí quando você coloca essa turma para interagir no social e performar de forma conjunta, você tem um super desafio, né? Nossa, total. E agora, como é gostoso a sensação de ter ido para uma grande batalha juntos. Como isso pode ser um fator de conexão. Eu penso um pouco na formação médica, um dos momentos que eu acho que a gente tem mais clara... Bom, enfim, algumas especialidades as pessoas estão sempre em grupos, tipo cirurgião. Eles estão sempre em equipe, mas são equipes pequenas, sempre com os mesmos indivíduos, é uma coisa meio fácil de administrar. Agora, tem uma situação, quando a gente está na formação médica, na residência, que a gente é um grupo. E algumas especialidades, acho que trabalham melhor ou pior essa questão da conexão de grupo. A residência nos hospitais, normalmente acontece em hospitais públicos, e os hospitais públicos no Brasil, como todos sabemos, eles, infelizmente, são cenários de muita dificuldade, e é muito difícil para um jovem médico que sonhou, enfim, contribui muito com a saúde das pessoas, está o tempo todo se deparando com casos de escassez, pobreza, misturado com adoecimentos extremos, né? Então, a época da residência é uma época de muito impacto, acho que, psicológico para o médico. E para mim, assim, as pessoas que foram do meu grupo de residência, os meus colegas que dividiam comigo esse cotidiano, esse dia a dia, essa tarefa, eles vão ser sempre irmãos. Assim, você pode ficar 10, 15 anos sem ver, se você encontra a pessoa, sabe aquela pessoa que você está à vontade para o seu melhor e para o seu pior? Essa pessoa já te viu descompensado, porque todo mundo descompensou nessa situação. Essa pessoa já, né, carregou o piano junto com você, já é muito forte a conexão que se cria quando você vive uma situação de estresse juntos. Então, eu não acho que o estresse do trabalho é o problema. O problema é como a gente se relaciona uns com os outros diante do estresse. Eu fiz psiquiatria e na nossa residência existia todo um cuidado, um preparo excepcional de, obviamente, psiquiatras brilhantes e mentes brilhantes, um departamento muito grande, bem estruturado, que tinham todo um cuidado, um monte de intervenções para criar esse espírito de time e de colaboração entre nós. Para aliviar as tensões. Então, não é por acaso que a gente se sentiu tão um time. E eu vi pessoas em outras especialidades passarem pelas mesmas situações e desenvolverem competições, brigas, enfim, outras coisas que não eram legais. Acho que isso se conecta com a sociabilidade, né? Porque no momento em que eu me identifico e eu me reconheço no outro, e aí isso vem para o lado atávico mesmo, né? Do ser humano como um ser social. E num cenário de dificuldade, numa batalha, como é o campo da residência, me lembrei você falando, uma amiga da minha filha que tá cursando medicina, ela teve agora 2 semanas foram 15 provas, e ela falou, tio, a gente saía de uma prova e aí ia de um bloco para o outro, e a gente tinha aquele trecho que dava uns 4 minutos para ir chorando, para aí chegar no outro bloco e parar de chorar, respirar, tomar alguma coisa, comer e ir para a próxima prova. E a gente fazia isso juntos. Sim. Então, você vai falando e tem as associações, e aí volta para a juventude, porque eu acho que no fim do dia a gente quer
se conhecer, se reconhecer e se conectar com o outro mesmo, né? Agora, eu queria pegar um gancho naquilo que eu vejo que é um ponto muito importante no mundo corporativo, que é a figura do líder. Eu sempre digo que as pessoas, antes de qualquer coisa, se demitem do líder, não do time ou da empresa. E o líder tem uma influência muito grande, né? O Arthur Guerra, que recentemente eu ouvi ele falando no PLV, ele escreveu aquele livro com o Nizam Guanais, ele fala que a gente, tendo um estilo de vida desajustado, é como se fosse um processo de lento suicídio, né? E que o estresse social, ele é o que mais adoece as pessoas, porque tem 3 elementos muito importantes, que é a exclusão, a subordinação forçada à ameaça e a escrutinização, que é quando alguém é ridicularizado publicamente. Como é que a gente lida com isso quando você tem um líder tóxico? Nossa, assim, essa questão do estresse social e da importância do ambiente socialmente seguro para a saúde mental, para mim, é a mais relevante. Se você puder escolher entre todos os elementos da humanidade, no mundo, se você falar para mim, você tem que melhorar a saúde mental da população, mas você só pode escolher uma coisa, só uma. Com certeza, é o ambiente social. A gente melhorar o ambiente social humano, a gente consegue melhorar muito de nós. E, óbvio, eu tenho que declarar aqui um grande viés. A área que eu acredito mais na psiquiatria é o que a gente chama de psiquiatria social, e é um modelo que explica muito isso, que estuda muito isso, estresse social. A gente sabe, por exemplo, que algumas doenças mentais muito graves, se a gente pegar a psicose, que é uma doença mental muito grave, a principal fator de risco ambiental para a psicose, depois de maconha, que é conhecidamente um grande promotor de crises, né, é exclusão. Então, por exemplo, imigrantes têm uma taxa 8 vezes maior de esquizofrenia do que quem não é imigrante. 8 vezes? 8 vezes maior. É muito grande o impacto. E, obviamente, que é aquele imigrante que é uma minoria no país. Se você foi transferido pelo seu banco para ser um executivo no Morgan Stanley em Londres, possivelmente você não vai ter essa taxa alta. Possivelmente, não. Tem estudos mostrando que até pelos privilégios. Com boas, em condição de privilégio, ele não aumenta a chance dele de psicose, enquanto que ele que vive num lugar isolado, que está sendo considerado inferiorizado pela população, ele tem uma taxa maior de esquizofrenia. É para explicar um pouco o impacto, né, de estresse social na nossa mente. De novo, nós somos um animal social cuja sobrevivência, acima de tudo, depende de pertencimento a grupo, porque a nossa espécie é uma espécie frágil que venceu o ambiente através de colaboração. Nenhum de nós produz todas as coisas que a gente consome num dia ou das quais a gente precisa. A gente precisa da colaboração. A gente é incapaz de sobreviver sem ela. E óbvio que quando você se vê sozinho, o que seu cérebro entende é que você vai morrer. Eu entendo que algumas pessoas são mais difíceis da gente suportar, mais difíceis da gente tolerar. E mais difíceis da gente uma líder. Uhum. Né? E acho que isso acontece em todos os lugares. Mas obviamente que o líder deveria ser escolhido como, para mim, uma das principais características que deveria levar uma pessoa a ser escolhida como líder é essa pessoa ser gostável. Gostável. E porque isso vai ajudar em tudo. Mas em muitos lugares não é para isso que se olha. Porque tem uma diferença entre a pessoa que é gostada pelas autoridades dela e aquela que é apreciada pelos pares ou pelos subordinados. Tem pessoas que fazem um grande esforço, né, para ser cordiais e solícitas com um grupo que pode te promover privilégios, mas não é tão legal assim com os pares ou com os subordinados. Existem formas de detectar isso, né? A gente poderia facilmente fazer uma medida de o quanto likeable é uma pessoa. Mas será que a gente está preocupado com isso?
Se a gente não está, será que a gente não deveria estar? Muito interessante, o gostável. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas obviamente fazendo aqui a tradução daquilo que eu vejo nos processos, nas organizações que eu tenho a oportunidade de trabalhar, eu vejo o viés do relacionamento interpessoal, sabe? Da capacidade de empatia, de comunicação efetiva, porque quando a gente pensa nessa integração e colaboração social, temos que lembrar que as pessoas são colocadas no ambiente corporativo para buscar resultados juntas. E eu sempre digo que a equação tem que trazer pessoas e resultados no mesmo grau de importância. Se eu coloco resultados acima das pessoas, eu posso ter adoecimento, eu posso ter perda de talentos, posso ter o talento aquém. E se eu coloco pessoas acima de resultados, muito possivelmente a organização não vai ficar feliz, o acionista quer o seu retorno. Então a gente tem que procurar esse equilíbrio mais sustentável, né? Agora, as pessoas não engajam, né? As pessoas só engajam em algo que para elas faz sentido, essa é a verdade. Você já ouviu a expressão motivação é uma porta que se abre por dentro? Então o mundo corporativo fala na tal da retenção de talentos. Eu não gosto desse termo, sabe? Porque eu acho que talento você não retém, você engaja. E aí, o que é engajamento? Como é que eu engato os meus motivadores com o entorno, por exemplo, onde eu trabalho, com o líder que eu tenho, com as pessoas que eu gosto de trabalhar. Porque, afinal, a gente passa um belo tempo dos nossos dias no trabalho. Agora, eu só queria resgatar um pensamento que me veio te ouvindo, que é assim, você trabalha muito com jovens, e aí você vê essa mudança, como você comentou no início aqui da nossa conversa, de que eles começam as sessões com você, e aí quando eles começam o primeiro estágio, eles vão mudando um pouco a narrativa. E aí tem uma influência muito grande do espelho do líder. Tem algum jeito de mudar esse entorno? Tem que mudar o líder. Eu acho que a gente tem que começar nas organizações de cima para baixo. Se você pegar, é muito mais fácil você pegar quem está lá em cima e fazer um processo de educação socioemocional, e isso inevitavelmente vai se distribuir para baixo. Quem dá o tom cultural, infelizmente, eu digo infelizmente porque é uma responsabilidade muito grande, é quem está no topo. E é fácil de ver isso. É muito fácil. Quem trabalha com gestores e com força de trabalho, você nunca entra numa empresa que o gestor tem algum vício comportamental e você não vê esse vício comportamental replicado para baixo. Você escuta a frase de um gestor e você vai escutar ela na empresa inteira. É muito forte o poder de influência. Eu me lembro, uma das coisas que mais me chocou numa situação que eu tive a oportunidade de trabalhar como uma líder em um hospital, é que de repente eu vi as pessoas se vestindo como eu e comentando: ai, onde você comprou isso que eu quero comprar um igual? Isso é um exemplo, mas isso é do ser humano. Né? Sem querer, você faz um comentário de algum modelo de trabalho que você gosta e de repente você recebe 4, 5 submissões de pessoas querendo fazer esse treinamento para aprender esse método de trabalho. Isso é bom por alguns aspectos, mas é muito perigoso também, porque se você está equivocado, né? Eu também acho que possivelmente o melhor caminho para as instituições e para as corporações de forma geral é diminuir o nível de hierarquização, de estruturação hierárquica. Porque isso causa muitos vieses. Mas hoje, como a maior parte das empresas ainda está organizada hierarquicamente, eu acho que a gente tem que começar educando os líderes. Acho que tem 2 pontos aí. O primeiro é o tom do topo, que de fato é a influência direta, né, das principais lideranças na cultura e na forma como as pessoas agem e se relacionam numa empresa. E o segundo é o da segurança psicológica. Porque se eu tenho um ambiente, e aquilo que você falou, é o aspecto onde eu me sinto seguro para expressar a minha opinião, para discordar da opinião do meu líder,
porque existe maturidade e entendimento de que eu não tô discordando dele, mas sim da ideia e pensando naquilo que é o melhor para o resultado do nosso trabalho conjunto, certamente a gente vai ter menos adoecimento mental, porque as pessoas vão se sentir mais ouvidas, mais pertencentes, mais engajadas, né? E passa obrigatoriamente, eu acho, pela figura dos líderes, concordo 100%. Sabe que... Sim. Diga. Não, eu ia falar assim, às vezes obviamente a gente sempre quer ganhar a batalha. E tem que querer mesmo, acho que tem que ter raça, tem que ter vontade, tem que fazer acontecer. E isso normalmente está atrelado a lucro, é natural. As coisas prosperam, isso traz dinheiro. Mas é muito importante que você tenha a sensação que o teu líder está com você, te motivando e que vocês vão fazer esse percurso do buscar o resultado. Mas que ele também vai estar com você se o resultado não vier. Eu me lembro de uma situação, fazendo uma analogia que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Algumas doenças na medicina são incuráveis, são batalhas perdidas, vamos dizer assim. E eu me lembro, a minha sogra, ela faleceu de câncer durante a pandemia. E foi, obviamente, um processo muito difícil, não tem nem o que falar, né? Mas no último dia, a gente estava no hospital e o médico que estava nos auxiliando e decidindo as condutas, muito atencioso, muito preocupado, muito sensível. E no momento que ela faleceu, ele entrou no quarto, e eu sou médica, meu marido médico, minha cunhada médica, enfim, todos nós médicos. Ele entrou no quarto, obviamente, se solidarizando com a gente, porque ela tinha partido. E automaticamente ele começou a se questionar se ele podia ter feito algo diferente, no sentido, puxa, será que a gente subiu a morfina demais? Será que a gente... Porque ó, você sobe, você fica naquela dúvida, né? Se não subir a morfina, a pessoa sente muita dor. Se você subir, ela pode parar de respirar mais cedo. Mas assim, são questões de diferença de horas, né? Ia acontecer de alguma forma. E eles perguntando, será que eu subi muita morfina e tudo isso? E era interessante porque a dúvida dele era se ele podia ter salvado ela de algum jeito ou deixado ela com a gente mais algum tempo. Mas pra gente, o maior consolo era ele estar junto com a gente nessa luta. Assim, essa preocupação que ele tinha se ele tinha feito melhor, que ele não precisava ter, ela tinha um valor muito maior pra gente e ela era um conforto muito maior do que qualquer outra coisa, porque a gente sabia que, enfim, ela ia falecer. Mas saber que nessa batalha que a gente lutou, ela teve tudo de melhor e alguém muito dedicado, era o que importava. Então, eu acho que falta essa visão, às vezes, nos momentos difíceis das empresas. Que a gente tem que ser um para os outros essa companhia que te garante foi feito melhor. E eu sei que foi feito melhor. E a gente fez questão de dizer isso para ele. Né? Porque tá todo mundo culpado quando alguma coisa não dá certo. Tá todo mundo se perguntando, será que eu podia ter feito melhor? E a reação imediata que eu vejo hoje nessas situações é, além da pessoa já estar se questionando, vir alguém te culpar. Pior ainda, te trocar. E aí, se eu troco essa pessoa que já passou por essa batalha, que já tem essa carga enorme de experiência, né, que já sabe o que não funciona. Gente, eu tô perdendo isso para uma próxima luta que eu vou ter parecida. E eu vou por alguém que tá cheio de ilusões, que me promete mundos e fundos, porque na entrevista de emprego tá totalmente iludido, não entende o que é uma crise, pra ir pro lugar de uma pessoa que já sabe o que é viver uma crise, né? Muito interessante você trazer isso, porque eu acho que esse olhar mais sistêmico em relação às pessoas, entendendo que o eletrocardiograma acontece também no desempenho, porque a gente vai ter picos, vai ter vales, tem momentos em que eu não estou bem, tem momentos que eu briguei com a minha esposa, tive uma discussão com meu filho, não acordei bem, estou com dor de estômago e etc. E tem momentos que eu posso estar no meu melhor, né? Essa compreensão maior, ela é muito importante. Só que, é claro, isso tem que ser feito de um jeito sistêmico, olhando uma linha do tempo maior para que eu possa considerar pessoas e resultados. Porque senão, o que a gente
hoje vê em alguns casos gerações mais jovens, mais frágeis, do ponto de vista de qualquer intempérie, qualquer contratempo. Não, isso para mim não vai dar. Você concorda com isso? Você concorda com essa fragilidade? Não, ótimo. Sei se a fragilidade eu posso concordar, mas assim, eu acho que a gente tem que entender toda mudança como evolução. A gente fez isso com essa geração, fomos nós, né? A gente foi criado totalmente diferente deles. O que a gente ouviu na nossa infância foi engole o choro e vai. Não importa por quê. E eles não, eles foram gestados para procurar também conforto emocional, inclusive. E aí a gente está tentando lidar com eles no mundo corporativo com engole o choro e vai. Gente, a gente tem uma mega oportunidade de mercado. Esses jovens, eles não querem salário alto. Juro, eles não querem, gente. Eles não querem casa, eles não querem carro. Em vez de a gente olhar isso, nossa, que oportunidade. Calma aí, o que eles querem? Todo mundo sabe o que eles querem. Eles querem qualidade de vida e sentido. Eles querem acreditar que a empresa está preocupada com o ambiente. Eles querem acreditar de verdade. E a gente sabe que sentir cinismo no ambiente de trabalho é um grande fator de burnout. Se tem uma discrepância entre o que você escuta e o que está sendo praticado, todo mundo pega. Ninguém é bobo. E se você tiver uma empresa que realmente olha para a população carente, ambiente, mas olha de verdade, faz coisas, gente, esses jovens, você fala para eles, você trabalha 5 vezes por semana, um dia eu não te pago, mas eu dou o dinheiro aqui, ó, para essa causa, capaz deles aceitarem, entendeu? É isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de transformação de valores. E a gente tem que aproveitar. Só que, assim, quem vai aproveitar isso são outros jovens que vão fazer startups e conseguir fazer eles trabalharem. Porque a gente que é um pouco mais velho não está conseguindo se conectar. A gente olha para eles com certo preconceito. É o preconceito. Por exemplo, eles são mais generosos. Isso também está no report da Gallup. Quanto mais jovem a geração, mais generoso. Pelo menos quando você pega essas medidas que eles usaram, né? E eles se importam mais com isso, pro pró-social. Eles não vão se enquadrar num time que tá todo mundo botando pressão e fazendo bullying. Não vão. E eu acho que é aí que é o turning point, que vai ser aí que as empresas vão acordar para a vida e sair correndo atrás do prejuízo. E vai demorar pouquíssimo, então eu tô super tranquila. Eu dou 10 anos para estar todo mundo fazendo educação socioemocional do seu time. Porque a gente está envelhecendo, a força de trabalho dos trogloditas que somos nós vai se aposentar e o modelo vai ter que mudar, porque esse modelo que a gente tem não comporta essas pessoas. Muito interessante essa tua perspectiva e acho que é riquíssima mesmo. Eu vou puxar isso falando de nós mais velhos, mais experientes, trogloditas. Em 2013, eu publiquei um livro chamado Muito Trabalho, Pouco Estresse. Conheça a história de Joe Labor e talvez um pouco mais sobre você. Onde no livro eu conto, trouxe aqui essa aqui é a capa do livro, e esse desenho aqui é o desenho do Joe Labor, e o meu filho, na época tinha 10 anos de idade, é o ilustrador. E eu já licenciei o Joe Labor para várias empresas para falar sobre a importância de integrar trabalho e vida pessoal. A importância dos limites e tal. E o Joe Labor, ele é o João Trabalho, um workaholic, que tem muita dificuldade de entender as demais dimensões da vida. Ele vive para trabalhar e ele acaba descontando muito na bebida, na comida, toma remédio, não tem tempo para a família, não tem um hobby para mudar o canal cerebral. Então, ele vai se consumindo. E aí eu tomei o cuidado, né? Eu me lembro que quando eu estava escrevendo, que é um pouco da minha história misturada com várias outras coisas, recortes de pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar ou conviver. A primeira visão, o primeiro texto ficou meio soturno, ficou meio dark, assim. Aí eu mudei o tom para ficar um pouquinho mais divertido, como se fosse uma sátira.
E aí, entre cada capítulo, eu dou aquela provocada, né? Entrando daí com a minha voz e peraí, não vire a página. Quanto de você tem nesse trecho que a gente acabou de ver sobre o John Labor e tal? Você acha que nós, mais velhos, mais experientes, estamos melhorando como Joe Labors ou como Mary Labors? Nós estamos na base da dor. Eu acho que nós estamos quando a gente entra em burnout, nós estamos quando esse sistema que a gente aprendeu a reproduzir não é mais um lugar onde a gente consegue conviver. E aí a gente quer mudar o sistema, a gente quer evoluir, a gente quer mudar a gente, né? Mas a gente poderia estar fazendo um processo muito mais leve, né? É isso, a gente não precisa esperar inundar mais 3 estados para entender que tem que ser feito algo pelo equilíbrio ecológico. Mas talvez é isso que vai acontecer, né? Nas empresas eu acho que é a mesma coisa. Vamos tentar ver, tem medidas muito simples, gente, que talvez possam melhorar hoje o ambiente de trabalho sem implicar em custos para empresas significativos e sem implicar necessariamente em uma perda de produção. Pelo contrário, você melhora o potencial produtivo do ser humano quando ele tem mais bem-estar. Quando ele, no ambiente de trabalho, se sente bem, ele naturalmente engaja mais. Ele trabalha melhor. E assim, de novo, né? O que as pessoas querem para elas estarem mais felizes no trabalho? Elas falam de coisas tão simples como ter um lugar para tomar um cafezinho e poder desestressar um pouco e conversar com os colegas. Nossa, quanto custa ter o cafezinho? Só você faz uma sala pequenininha, que não cabe muita gente, pode ficar o dia inteiro todo mundo talvez. Mas assim, cafezinho. Mas sabe que eu já ouvi testemunhos, Thaís, de executivos que trabalharam em empresas que tinham assim aquele espaço zen, o cantinho da massagem, etc. E que as pessoas tinham vergonha de ficar lá porque elas poderiam ser percebidas como alguém que não tinha muita coisa para fazer. Pois aí tem o teatro corporativo aí também, né? Que é a história do cinismo. Não adianta eu colocar lá no site da empresa valores, preocupação com o meio ambiente. E aí você está lá no dia a dia e você vê que as pessoas estão querendo só o lucro e ponto, e não estão nem aí para como você chegou nesse valor. Porque você vai pensar, que preocupação com o ambiente tá? Agora, se você está lá numa reunião, alguém fala de uma estratégia para redução de custo, e o presidente levanta a mão e fala, nossa, mas isso não tem impacto no ambiente? Aí você acredita que a pessoa está preocupada com o ambiente. Então, eu acho que a gente tem que eliminar o cinismo. Quando você tem um valor, se for de verdade o valor de quem está no topo, isso vai se transmitir. Se não for, por favor, não crie essa mentira dentro da empresa, que é pior. Porque aí você gera desengajamento. Então, se é para fazer, faz de verdade. Isso não adianta ter o escorregador que desce do segundo para o primeiro andar, porque você acha que com isso você transmite a ideia de que trabalhar é divertido. Não, se trabalhar não for divertido, não adianta ter o escorregador, não vai ficar, né? Aham. Entendi. Muito bom. Eu não posso, eu vou mudar daqui a pouquinho para a gente falar de alguns outros temas, mas eu queria ouvir a tua, que eu li e já ouvi você falando, e eu queria que você trouxesse essa visão sobre o problema do vício em telas que a gente vive na sociedade hoje. E aí, isso vale, obviamente, para crianças, para adolescentes e para nós, já mais velhos, em relação a gente ter uma extensão parece que da nossa vida, da nossa mão, no celular, no smartphone, no computador, nas diferentes telas, né? A Linda Stone, uma pesquisadora americana, fala que a gente vive numa sociedade de apneia de atenção. Comenta um pouco sobre isso com a gente, por favor. Nossa, esse é um assunto que me interessa muito. De forma geral, a gente estava falando sobre a mente tem esse sistema primitivo de condicionamento que a gente chama. Então, a maior parte das coisas que a gente faz no automático e não são passíveis de controle racional, infelizmente. Eu lamento informar, não é muito a mentalidade do mundo corporativo, que
teoricamente, tudo é autodeterminado a partir da racionalidade, mas isso não é verdade, né? Então, exemplo clássico, alimentação. Todo mundo sabe que tem que comer para ter uma dieta saudável. Quantos de nós comem num dia exatamente o que a gente acha que deveria comer? Tem vários experimentos que mostram isso, né? Você pergunta para as pessoas antes de entregar, tentar ter uma aula. Aí você fala para as pessoas, vai passar um formulário, você vai ter que escolher se você quer uma maçã ou um chocolate. Um monte de gente escolhe a maçã. Se ao invés de eu perguntar para a pessoa que você quer comer uma maçã ou um chocolate, eu passar com a bandeja que tem chocolate e a maçã de um por um, a maioria pega o chocolate. Então, ou seja, o que governa o nosso comportamento muitas vezes não é a racionalidade, são os impulsos. Eles são muito fortes, eles, graças a Deus, estão aí, são eles que fazem a gente não conseguir ignorar certas necessidades prementes do corpo. Por exemplo, fazer xixi, aquele executivo. Em algum momento você tem que fazer. Só que xixi é isso, você consegue segurar muito. Por exemplo, você não consegue segurar a respiração. Sim. Porque ela é mais importante. Então, você não consegue... Primeiro, o xixi é um bom exemplo. Você não consegue nunca mais fazer xixi e ficar com a insuficiência renal só porque eu segurei o xixi. Não, você vai acabar fazendo xixi. Mas você não consegue se matar parando de respirar. Tipo, vou me matar para parar de respirar. Não. Seu cérebro vai fazer você respirar. Seu corpo vai fazer você respirar. Porque a gente, no Ocidente, tem uma ilusão de que nós somos a parte racional da nossa mente. Aquela que pensa em palavras, que organiza raciocínios. Mas não. Nós somos essa parte, nós também somos a parte mais primitiva, mais central do cérebro, que é mais ligada em emoções e instintos. Nós também somos o corpo. Nós somos o corpo, nós não temos. A gente fala assim, o meu corpo, não é o seu corpo, você é o corpo. Isso faz muita diferença. Por exemplo, você está com fome, você fica mal-humorado. O seu corpo, quando ele não está bem, ele determina o seu estado de humor. Então, não é só a mente racional que escolhe o estado de humor. Tipo, mas está um lindo dia de sol, não tem nada de errado acontecendo. Eu quero ficar bem-humorado. Não é assim. Não é assim. Então, enfim, a gente tem esse forte sistema automático que a gente chama de condicionamento, por exemplo, que a gente vai chamar de impulso primário. Claro que a gente tem um sistema todo racional, superior, que controla e media isso até certo ponto. Em algumas situações, ele não controla. O vício se instala sempre naqueles processos mais automatizados. Um deles é a busca por prazer. E o que a gente tem embutido no cérebro é um sistema que busca o tempo todo por prazer. Ou que quer fugir. A dosezinha da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor super importante. Ela é esse sistema, que é o sistema de recompensa, não é o único. Mas ela é um ótimo... se a gente quer falar de um neurotransmissor que ajuda muito a determinar nosso comportamento para a busca por prazer, é a dopamina. O que acontece é que nós somos animais sociais. Para a gente, o contato é super promotor de picos de dopamina, apreciação de pares, elogio de autoridades. Infelizmente, somos todos assim. Só escapam os que estão no espectro do autismo, que tem a felicidade de poder ter ideias próprias e querer agradar os outros o tempo todo. Então, a gente tem um monte de sistema embutido ali de busca por prazer, buscar prazer na alimentação, prazer do sexo, tudo isso é muito determinante para determinar nossos comportamentos. E o que a indústria do entretenimento faz é conversar diretamente com esse sistema. Quando essa indústria começa, e ela vai começar com cassinos, jogos e tal, ela vai começar com um nível de profissionalização que já era muito alto. Em maquininhas de caça-níquel, você sabe quantos % das vezes que a pessoa aperta o botão, ela tem que ter a recompensa, a que ponto tem que ser a recompensa para ela continuar jogando a próxima partida. Por exemplo, numa casa de bingo, você sabe que tanto tem que ser o prêmio para a pessoa ficar viciada e jogar o bingo. E olha que dado triste, gente. Normalmente, uma pessoa, para ela ficar bem viciada, ela precisa ter a possibilidade de um prêmio que é 10 vezes o salário dela. Mas para mulheres é menos. Atualmente, na história da humanidade, até onde essa pesquisa foi feita. Mas, enfim, você sabe para homem e para mulher quanto que tem que ser. Então, a gente tem métrica, sempre teve. O sistema de recompensa é muito fácil de você estudar, porque ele é muito simples.
E na indústria do entretenimento, hoje, nas versões digitais, my God, como evoluiu? Porque a gente tem algoritmos computadorizados de predição de resposta. Então, se no passado, para o cara descobrir como programar o caça-níquel, ele tinha que fazer experimentos 1000 e vendo, né? E aí é muito doido o sistema de recompensa, porque se toda vez que eu aperto o botão eu ganho o prêmio, a chance de eu ficar viciado e ficar muito tempo jogando é bem menor do que se às vezes eu ganho e às vezes não. E olha que louco, eu tenho que ganhar na minoria das vezes, não é nem na maioria. Se eu ganhar 50-50, você fica menos viciado. Porque chama reforço intermitente. Quando o reforço, ele cria essa expectativa, será que eu vou conseguir ou não? Será que eu vou conseguir ou não? É nisso que a gente é viciado. Até porque senão eu enjoo, né? Tudo que é demais enjoa, né? Porque a gente não é viciado no prazer, gente. Ó, a gente é viciado na expectativa do prazer. E a fissura. E e os algoritmos hoje têm ensinado muito para os programadores, para as pessoas que têm empresas, né, nessa área de entretenimento, sobre como manter uma pessoa engajada o maior tempo possível. Só que é uma luta muito injusta, porque assim, essa pessoa está interagindo com o seu sistema de recompensa. Ela está interagindo com a parte de você que você não consegue controlar racionalmente, facilmente. Você tem um nível muito limitado do controle disso. E ela conhece o seu funcionamento melhor do que você. Ele sabe a cada quantos segundos num jogo de videogame você tem que ganhar uma recompensa e que intensidade tem que ser essa recompensa para você continuar jogando. Ele sabe o nível de dificuldade que esse jogo tem que ter. Ele sabe a progressão da dificuldade, como tem que ser de uma fase para outra para você continuar jogando. E o que está acontecendo é isso, né? Que a gente está deixando de viver e sentir prazer através de vias mais naturais, porque a gente está buscando por um prazer que nunca chega nesses aplicativos. Então, tem dados chocantes sobre o número de jovens no Japão que são celibatários, eles não têm relações sexuais. Gente, sexo sempre foi um prazer primário muito poderoso para determinar nosso comportamento na juventude. Não é mais. Por quê? Porque apareceu um outro jeito de falar com o seu sistema de recompensa que está sendo dominante. Teve aquele caso muito emblemático na Coreia, né, de um casal de jovens que está jogando videogame e eles escutam o bebê chorar, eles têm um bebê, eles escutam o bebê chorar, eles não conseguem parar de jogar videogame, não conseguem, a ponto que o bebê morre. Ficou famoso na mídia, eles se declaram culpados, eles entendem, óbvio, que a culpa é deles, eles se sentem péssimos. Mas a Coreia tem uma das velocidades da internet mais rápida do mundo e uma das contingentes populacionais maiores de dependentes digitais. Quanto mais eficiente é o sistema, maior a sua taxa de adição. Então, em milissegundos são muito importantes para a dopamina. Sim. A contingência temporal entre o teu comportamento e você receber o prazer é um dos principais determinantes de você desenvolver compulsão. E essas máquinas estão se aprimorando. Eu não sei onde a gente vai chegar. E o que você daria como sugestão para todos nós viciados ou para os nossos filhos para a gente lidar de uma forma melhor com isso? Eu vou dar uma sugestão baseada no que a gente tem de estudo para outros vícios, como álcool ou drogas, por exemplo. Porque a gente ainda não tem um número suficiente de estudos sobre dependência de digital, de virtualidade para poder afirmar, tá? Mas possivelmente é só o controle de acesso que gera um melhor resultado para você não ficar muito dependente. Então, assim, tipo, para pais, o que eu acho fundamental é programar, tipo, esses aplicativos de controle parental, limitando o número de horas de uso, é essencial. E também limitando tipos de conteúdo ou acessos. E hoje eles já funcionam muito bem, tipo, o aplicativo da Apple é fenomenal. Dá para você programar tudo o que você quiser. E possibilitar que teu filho tenha um uso saudável de eletrônicos, porque não é que a gente tem que ter uma batalha excluindo os eletrônicos da vida. Eu acho que eles ajudaram muito, eu acho super conveniente isso que a gente está fazendo, a gente está aqui, né, eu na minha casa, você na sua, a gente conseguindo bater um papo. Poxa, a gente não quer abrir mão eliminar disso. Isso não é sobre eliminar, é sobre aprender a usar e controlar essa indústria. Outra coisa que eu acho fundamental
Eu tenho certeza que no futuro a gente tem que ter regulamentação que controle. A gente tem regulamentação de mercado para não poder vender bebida alcoólica para criança, cigarro para criança, propaganda, né? Mas a gente não tem nenhuma regulamentação sobre que tipo de uso de eletrônico crianças e adolescentes, por exemplo, podem fazer e que tipo de empresas e como elas podem explorar esse uso. Então, eu imagino que a gente tem que ter uma regulação. Para mim, pessoalmente, o que eu faço, eu nunca tive uma rede social. Nenhuma, nem o Orkut. Nossa, você é uma alien. Olha só. Alien. Gente, olha isso, eu nunca tive, eu queria contar pra vocês, eu tô viva até essa idade. Tenho amigos. É possível, é verdade. É uma opção pessoal minha, pra minha função, para as coisas que eu faço, assim. Gente, super dá pra você conversar com seus amigos sem ter rede social. Quando você tá com saudade, você liga, se encontra, pede pra vir na sua casa. Assim. Dá pra manter, assim, um bom contato, mesmo quem tá muito longe. Tenho amigos que eu conheci 10 anos atrás, na Holanda, até hoje na Itália. Uma vez por ano eu mando, e aí, como é que você tá? Vai com uma conversa, assim, não precisa ficar olhando o Instagram deles o ano inteiro pra saber tudo que eles fizeram. Então, a gente tem que esperar. Para mim, isso vale mais a pena, porque torna minhas conexões mais reais e mais íntimas e próximas. Eu não gosto muito de ter a sensação de que eu estou em contato porque eu vi a foto da pessoa. Porque, para mim, esse contato não é vínculo, não é suficiente. Eu me lembro do dia, numa época que existia uma coisa chamada Palm Top. Os jovens certamente não ouviram falar. Eu já tive um Palm Top. Né? Ele foi o precursor do smartphone, mas ele não fazia quase nada. Ele tinha o Word, né? Isso. E uns 2 ou 3 joguinhos, tipo a cobrinha e aquele das joias. Palm Top. Eu me lembro que eu tinha o Palm Top. E aí tinha esse jogo das joinhas. E eu me lembro de um dia estar jogando. E eu estar com vontade de fazer xixi e continuar jogando e protelar isso. E aí eu olhei para aquele jogo e falei, gente, não é possível. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Para jogar um pouco mais isso, eu não tô indo fazendo xixi. E nesse dia eu desinstalei esse jogo e eu nunca mais na minha vida instalei nenhum jogo e nenhum eletrônico meu. Eu não tenho nenhum jogo no meu celular, em nada. Cada um acho que tem o que preza, o que é importante para si. Né? Por exemplo, eu não tenho muito interesse por ver séries, mas eu sei que você começa a ver uma série, você vê a série até o final, pode ser ruim, que você termina a série. É verdade. Eu evito começar a ver uma série se eu não quero ver a série inteira. Você opta um filme, você prefere ver um filme, então? Eu prefiro ver um filme porque ele é menos aditivo, ele vai ter o começo, meio e fim, que é mais previsível pra mim. Certo. Eu, de verdade, eu nem prefiro ver filme, eu não sou uma pessoa muito digital, eu prefiro, de novo, né? Gente, eu vejo o filme da vida das pessoas todos os dias, é tão mais legal. Vocês não têm noção como a vida das pessoas é melhor que os filmes. Mas eu tô brincando aqui, mas enfim, pra cada um é uma coisa que importa. Tem gente que gosta muito de cinema, que aquilo é uma arte que a pessoa entende, se conecta. Que eu acho, de novo, a história do propósito. Você tem que olhar para o que faz sentido na sua vida, que realmente agrega em termos de significado, e o que não agrega, elimina. Faz um esforço para eliminar. Quanto mais barreiras você colocar entre você e o comportamento que você não quer ter, mais fácil de você não ter o comportamento. Mesma coisa, é difícil você não beber se você tiver um bar em casa. É mais fácil se você não tiver o bar em casa. Vai te impedir? Não vai te impedir. Se você é um alcoólatra, você pode ser que vá no bar da esquina perto da sua casa. Aí, às vezes, é melhor você mudar para um lugar que não tem um bar na esquina, entendeu? É assim que, infelizmente, a gente funciona com coisas que nos controlam. Você evita elas se você não quer ser controlado. Eu sempre digo, se tiver quindim na minha geladeira, ele é mais forte do que eu. Então, não pode ter o quindim. Isso, então, ou pode ter naquele dia que você sabe que você pode comer o quindim. Exatamente, isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom. A gente não precisa ser radical, mas acho que a gente tem que se precaver para que outras pessoas não escolham o que a gente vai fazer com o nosso tempo. E por conta dessa questão, né, do que você acabou de chamar de suicídio. Eu acho que você não precisa ficar esperando sua vida passar para você se perguntar o significado do seu tempo. Assim, você tem que apertar cada segundo. Esse tempo que eu tô aqui com você, André,
eu tô tão inteira porque eu tinha tanta certeza que é uma coisa que eu acredito, que é uma coisa que vale a pena viver, enfim, que com todas as deficiências que eu posso ter, eu queria estar entregando o que eu trago da minha bagagem. Então eu tô aqui, é uma escolha racional e é um tempo que para mim foi vivido. Mas esse mesmo tempo que a gente tá aqui, a gente podia estar os dois rodando o scroll do celular. Sim. Muito bom, muito bom. Poxa, e primeiro eu fico lisonjeado do aceite do convite de você optar, né, priorizar aqui essa nossa conversa. Eu queria fazer um ping-pong final, a gente está mais próximo do fim agora, mas assim, vou te pedir, tem algum livro marcante na tua vida que você pudesse compartilhar aqui com o pessoal que nos acompanha? Isso é uma coisa interessante de você perguntar um livro. Pra gente que é médico, você pergunta de livro, vem um monte de artigo científico muito legal, que eu queria que vocês lessem. Mas que talvez não seja o caso. E eu tô pensando num livro que sirva para num contexto mais generalizado para as pessoas. Um livro que tenha te marcado, alguma coisa que tá com você até hoje, pode ser uma leitura mais recente ou mais lá de trás. Então, eu tenho alguns livros que me marcaram muito, mas que eu acho que possivelmente não fariam tanto sentido para a maioria das pessoas. Um livro que, para mim, é muito especial, porque se conecta muito com a minha história, até transgeracional, é um livro de cartas de não sei se vocês sabem, quem fundou o judô no Japão, quem trouxe essa codificação, é uma pessoa que chama Jigoro Kano. Ele foi um pedagogo, ministro da educação japonês. E ele é um cara brilhante, foi brilhante na época dele. E o que ele fez foi traduzir, o que ele cria com o judô é um método de compartilhar com a humanidade tudo que ele tinha de gratidão pelo quanto o Japão recebeu da humanidade. E ele olha para o país dele, ele fala que ele acha que talvez a coisa mais preciosa que o Japão tem para contribuir com a cultura mundial é a educação moral. Então ele desenvolve o judô não porque ele queria transmitir o ensinamento de uma luta. Ele queria criar um método de compartilhar com o ocidental a educação moral japonesa. Olha só. Ele pensa em usar várias coisas, ele era cultíssimo, ele tinha sido educado nos melhores colégios, nas melhores universidades, e tinha tido acesso a um treinamento marcial muito diferenciado, ele era muito talentoso do ponto de vista marcial. Mas ele pensa inicialmente em usar outras artes, como dança, como, enfim, ele só queria ter uma atividade para atrair pessoas. E ele queria atrair principalmente jovens, porque ele acha que o momento mais propício de influenciar a vida de uma pessoa é a juventude. E aí ele fica pensando se ele usar, o que ele usar, ele chega à conclusão que tem que ser um esporte, porque o jovem gosta de esporte. Ele pensa em usar natação, porque é muito saudável e tudo, mas ele pensa que a natação é muito útil no Japão, que é uma ilha, mas não é útil em outros lugares do mundo. Não é acessível para outras pessoas. E ele chega à conclusão que tem que ser um esporte competitivo porque isso atrai o jovem. E aí ele pensa lá, ele sabia lutar e tal, ele usa o judô. Mas ele transforma a arte marcial que ele recebe, né, que era muito mais perto do jiu-jitsu, para que os golpes não possam ser lesivos, para que não possa ser machucar o outro. Machucar. Né? Mas o lindo dessa história toda que eu estou falando é justamente entender essa trajetória de uma pessoa que era muito jovem, muito brilhante. E ele se pergunta no final da faculdade o que eu quero da minha vida. O que vale a pena gastar uma vida fazendo. Que coisa linda. E ele sabe... Qual que é o título do livro? O livro é The Mind Over Muscles. A mente por detrás dos músculos. The Mind Over Muscles. Olha só. De Jigoro Kano. Enfim, vou concluir bem rapidinho. Acho que vai acabar o bate-papo só com essa pergunta. Imagina. Mas enfim... Basicamente, ele tá lá, é muito lindo nas cartas, você entende que ele tá jovem, entendendo, ele está se perguntando desde muito jovem o seguinte, eu sei que eu tenho muito talento, ele tinha facilidade intelectual, ele falava muitas línguas, o que era incomum para um japonês da época, ele era totalmente fluente em inglês, ele tinha acesso à estrutura social, desde a mais alta aristocracia até, né, pessoas mais comuns.
ele era bom de esporte, ou ele era um cara bom em muita coisa. Ele reconhece esses talentos dele, mas com muita humildade, não com arrogância. Mas ele entende que ter esses talentos é um nível de preciosidade que não pode ser desperdiçado. E quando ele ainda é jovem, ele se pergunta o que vale a pena viver uma vida para fazer. E ele chega à conclusão que de tudo que ele poderia escolher, porque ele sabe que se ele escolhesse ser um homem de negócios, ele seria um homem de negócios ricos, que se ele escolhesse ser um diplomata, ele seria um diplomata de sucesso. Se ele quisesse ser um político, ele potencialmente poderia ser um político. Ele sabe que ele tem possibilidades, ele fala, só vale a pena gastar uma vida com desenvolvimento humano. E então ele faz pedagogia. E quando ele termina, ele decide que o que ele quer deixar para a humanidade é esse método de educação moral, então ele faz a codificação do judô, como esse método de educação moral. E nesse livro ele explica um pouco os princípios filosóficos e como ele vai fazer para transmitir os elementos do que ele chama de educação moral para uma criança. Então é um livro que me marca muito, porque a coisa que mais me marca nesse livro é isso de você se perguntar quando você ainda está no auge do seu potencial, quando você ainda tem energia, você tem possibilidades, o que eu posso fazer do meu tempo que vai fazer a minha vida ter valido a pena. Muito lindo, Thaís. Olha, isso é propósito. E aí, o que na sua vida você quer deixar como legado quando você não estiver mais aqui? Se você pudesse completar essa frase, a Thaís foi uma pessoa que... O que você quer que as pessoas complementem essa frase quando você não estiver mais nessa existência? Se eu puder deixar alguma coisa, se eu tiver condições, evolução suficiente para poder ajudar, a área que mais me toque, que eu quero poder ajudar, é as pessoas a viverem mais saudáveis do ponto de vista mental. Mais capazes de escolher, que é, para mim, a melhor definição de saúde mental. É você poder escolher o que você faz. Já o nosso processo de adoecimento mental é esse afastamento da possibilidade da escolha. Seja porque você não é mais capaz de ver o mundo como ele se apresenta para você, seja porque suas emoções te bloqueiam, te travam, seja porque você não é mais protagonista da sua própria história. Então, queria ajudar as pessoas a estarem inteiras mentalmente para poder escolher. Que coisa linda. Muito, isso é propósito mesmo. Você teria alguma pergunta para mim? O que te despertou para esse tema do propósito? Puxa, eu acho que é uma busca do autoconhecimento. É um processo... Eu tenho uma curiosidade, eu sou formado em odontologia. Então, eu venho da área biológica, cheguei a trabalhar 1 ano e meio como dentista e não gostei de ficar fechado no consultório. E dando aulas de inglês, eu percebi que eu tinha que, estar no meio de muita gente. Então, pela educação, eu abri mão da odontologia, dando aulas de inglês, e aí comecei uma carreira executiva. Então, a minha graduação, eu sou bacharel em odontologia, mas aí eu fui fazer pós-graduação em marketing e publicidade, porque meu pai tinha uma agência, para trabalhar na agência dele, depois nós vendemos a agência. Em 98 fui para os Estados Unidos fazer um MBA full-time. E aí comecei, eu acho que a minha carreira executiva propriamente dita, e esse tema do propósito, ele tem muito a ver com a reflexão sobre as escolhas. E você falou sobre escolhas, então eu acho que isso reverbera aqui nessa nossa conversa como algo muito significativo. E um pouco antes de eu criar a propósito, eu li um livro chamado Sincronicidade, do Joseph Jaworski, que inclusive é um livro que a Vicky Bloch, que já participou aqui de uma gravação como essa, também leu e traz como um livro marcante para ela. E ele fala muito sobre buscar o seu propósito pessoal, a sua razão, sabe? O chamado da alma, aquilo que você quer fazer. E eu acho que uma iniciativa como essa, Conversas com Propósito, ela tem a ver exatamente com isso, que é
trazer uma pessoa como você para falar sobre saúde mental e contar uma história como a concepção do judô, que é um negócio que fica com a gente, então a gente sai transformado disso. E o propósito não é algo individual, porque na verdade, quando a gente se encontra, falando de novo do tema da sociabilidade, a gente se transforma. Você está me transformando, eu estou te transformando e nós estamos transformando quem está nos ouvindo. Então, é um pouco por aí, sabe? Mas eu quero te agradecer imensamente aí pela generosidade, pelo pronto aceite ao convite. Eu acho que tem aqui pérolas muito preciosas em relação à saúde mental, em relação à sabedoria de um olhar mais amplo, mais sistêmico sobre a nossa existência, que você certamente tem. E o tempo, ele acaba sendo, né, um limitador aqui em relação a essa nossa conversa, mas te agradecer enormemente, porque foi realmente super rico mesmo. Acho que não tem nada melhor do que falar sobre o teu propósito, né? Para quem tem um propósito. Então, ter esse espaço e também poder estar falando com outras pessoas que estão pensando nisso. Que eu imagino que somos todos nós que estamos reunidos em torno desse assunto, né? Muito bom. Muito, muito bom. Super obrigado. Obrigado a você também que está nos assistindo, que prestigia o nosso podcast Conversas com Propósito. Obrigado pelo seu tempo, pela escuta atenta, pela audiência. Eu peço que, se você gostou, que você curta, que você compartilhe, que você dissemine. A sociedade, o mundo precisam de mais luz, e uma das grandes luzes é justamente o propósito, é o conhecimento, é a troca. Então essa é a nossa intenção com a série Conversas com Propósito. Muito, muito obrigado e até a próxima.